Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. Pode nos aguardar aí até o final, esperar a mensagem, a oração final, que Deus vai te abençoar muito e te direcionar neste ensinamento, nesta mensagem, aí através desta oração. Se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, é gratuito. Eu quero estar em oração contínua pela sua vida, tá? E se desejar, deixe o seu joinha. Isso mesmo, ative o sininho das notificações. Você vai estar recebendo diariamente as nossas mensagens e orações de fé que nós temos trazido aqui. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, o autor do livro nos ensina que nós, como povo santo, o sacerdócio real, o povo eleito de Deus, ele orienta que a igreja do Senhor seja santa, isso mesmo. E a palavra diz, preste bem atenção, segui a paz com todos e a santificação, isso mesmo. A Bíblia diz, meus irmãos, que sem santificação ninguém verá a Deus. E a Bíblia diz, olhe bem, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro, meus irmãos, a nossa santidade, ela começa com a comunhão, isso mesmo. E depois, meus irmãos, nos abrange no todo, isso mesmo. Ninguém pode dizer que existe santidade se não existe comunhão. É preciso, meus irmãos, que haja este elo, isso mesmo. A santidade é um elo entre comunhão e santificação, separação para Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que sem isso ninguém verá o Senhor. No livro de Hebreus, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, existem muitos requisitos para que o povo, isso mesmo, ali logo quando receberam a lei de Moisés, o próprio Deus que deu, ali a Moisés para a congregação de Israel, no princípio ali da criação, da história ali, da igreja, da nação de Israel. Igreja não, a igreja veio depois, mas ali da nação ali de Israel, que era já um modelo, de serviço, de pessoas que estariam servindo ao Senhor em santificação, em separação. Era o povo escolhido, isso mesmo, que já apontava para Jesus Cristo, para o Messias. E ali existia regras, rituais, existia, meus irmãos, diversas coisas, isso mesmo, para que as pessoas se mantessem puras, em santidade, isso mesmo. Várias regras e preceitos. E hoje, meus irmãos, quais são as regras e os preceitos? É a gente, meus irmãos, viver na vigilância constantemente. É a gente saber que nós estamos em um mundo impuro, pecaminoso, e é preciso que nós venhamos, meus irmãos, cada dia mais nos separar, nos guardar, manter o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento em pureza, em santificação, porque sem isso, meus irmãos, nós não iremos nos achegar, se aproximar de Deus. Este mundo cada dia mais leva a humanidade à distração, isso mesmo, a distração, como também, meus irmãos, a fantasia, isso mesmo. Há uma vida, há uma mentalidade de fantasia, há uma mentalidade, meus irmãos, constantemente de sexualizada, até então a forma que está aí hoje, nos meios de comunicação, as mídias, as redes sociais, isso mesmo, e tantas outras coisas. E é preciso que nós venhamos, meus irmãos, nos separar. É preciso que nós venhamos constantemente
viver em vigilância. É tanto que no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, isso mesmo, no versículo 9, o apóstolo Pedro, ele disse: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Olhe bem, no passado, a nação de Israel era a nação escolhida e a nação santa de Deus, para que pudesse, meus irmãos, ser um povo diferente, um povo separado, um povo que adorasse, que vivesse em santificação, um povo que vivesse em civilização, no temor e nos preceitos e princípios e estatutos ordenados por Deus. Nós, meus irmãos, somos a igreja de Cristo, a nação santa, isso mesmo, a geração eleita, o sacerdócio real, isso mesmo, o povo adquirido, para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou, Jesus Cristo. E o próprio apóstolo Pedro, ele também disse, no seu capítulo, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, ele disse, olha o que ele disse, preste bem atenção, no versículo 15, ele disse assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem nos chamou foi quem? Foi Jesus Cristo. E ele diz, como é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou foi o santo, Jesus Cristo. Aquele que não tinha pecado, aquele que morreu e recebeu o pecado da humanidade e ressuscitou, isso mesmo, porque ele era santo e perfeito. Jesus nunca tinha conhecido o pecado, isso mesmo, conheceu, meus irmãos, na cruz, quando recebeu a iniquidade do mundo. Por isso que Jesus morreu e ressuscitou, era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E ele disse, sede santos, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. E a gente pregando, meus irmãos, às vezes a gente não imagina o quanto isso é importante. Meus irmãos, isso é o princípio de uma vida de um cristão, isso mesmo. Isso é o princípio da vida de um cristão. Deus, ele nos chamou para a santificação, isso mesmo. O Senhor nos chamou para a santificação, como Deus também tinha chamado aquele povo para uma promessa e uma vida de santificação. Até então, meus irmãos, que eles estavam ali perto, isso mesmo, do santuário, isso mesmo, eles estavam perto do santuário, do tabernáculo, isso mesmo, onde estava ali a presença de Deus. E hoje o santuário, o tabernáculo, representa quem? Representa nós. Se antes aquele povo, ao estar próximo, isso mesmo, do santuário de Deus, que era o tabernáculo, onde habitava ali a arca da aliança, onde habitava ali, meus irmãos, os utensílios sagrados, era preciso de muita santificação, separação, isso mesmo. E hoje, meus irmãos, que o próprio Deus, Espírito Santo, habita dentro de nós. Isso é possível que o Espírito de Deus habite dentro de nós, o Espírito Santo, e que nós venhamos ver ao Senhor, isso mesmo, se nós venhamos viver, meus irmãos, em santificação. No livro de Levítico, no capítulo 20, versículo 26, diz, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separarei-vos dos povos, e eu vos separei dos povos para vocês serem santos. Deus, meus irmãos, no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, Deus disse ao povo, olha, vocês devem ser santos, eu chamei vocês, eu separei vocês de diferentes povos, isso mesmo. Eu separei vocês dos povos, para vocês serem o quê? Para vocês ser santo. Jesus nos chama, isso mesmo, para que nós possamos, meus irmãos, viver em santificação. Amém? E isso, meus irmãos, é muito interessante. Se Deus nomeou, chamou a nação de Israel, separou eles, isso mesmo, constituiu o santuário, o tabernáculo, no meio ali da congregação daquele povo, isso mesmo, e ordenou que eles vivessem em santidade, isso mesmo, Deus habitava no meio deles. Hoje, meus irmãos, depois da vinda de Cristo, o próprio Deus, isso mesmo, nós
Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos o santuário. Deus, meus irmãos, Ele não habita apenas no nosso meio. Deus, Ele habita dentro de nós. Isso mesmo. Por isso que a santificação é de suma importância na vida de um cristão. Primeiro, para que o Espírito Santo permaneça dentro de nós, viva dentro de nós. Depois, meus irmãos, para que nós possamos caminhar, isso mesmo, para o propósito de Deus na nossa vida, a salvação, para que nós possamos ver a Deus, como está escrito em Hebreus 12:14, que ele disse que sem santificação ninguém verá a Deus. Olha o que ele disse no livro de Hebreus 12:14, como eu estava lendo para você: segui a paz com todos e a santificação, isso mesmo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que interessante, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor, meus irmãos, sem não ser, meus irmãos, por meio de uma vida em santidade, uma vida em comunhão com Deus. Aquele povo, meus irmãos, que não cumprisse os requisitos, isso mesmo, depois que eles saíram do Egito, que Deus deu a lei a Moisés, aquele povo, meus irmãos, que não seguissem os princípios, isso mesmo, que não seguissem os padrões, as ordenanças de Deus, começando dos sacerdotes, eles eram o quê? Eles eram, meus irmãos, separados do povo, isso mesmo, eles eram extirpados ali, ou até mesmo muitos sacerdotes chegaram até a morrer, isso mesmo. Por quê? Porque não cumpriram as ordenanças de santificação que Deus tinha ordenado. E esta é a ordenança de Deus, que possamos viver em santidade. Se no passado aquele povo era o povo escolhido de Deus, como diz em Levítico 20, versículo 26. Aqui no livro de 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos diz isso mesmo. Ele nos diz o que, meus irmãos? 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. Nós somos a geração eleita, a geração escolhida de Deus. Como Israel foi a geração escolhida de Deus no passado. Hoje, meus irmãos, todo aquele que recebe Cristo, este é o povo escolhido. E ele disse, o sacerdócio real, a nação santa, olhe bem, a nação santa, isso mesmo, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, olhe bem, para que vos anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a maravilhosa luz, isso mesmo. Quer dizer, meus irmãos, Deus, ele nos chamou por meio de Cristo, né? Jesus nos chamou, isso mesmo, das trevas para a luz, para que nós possamos, meus irmãos, viver em santificação, para que nós possamos viver em santificação em toda a nossa maneira de viver. Isto é uma luta constante. Isto, meus irmãos, é uma luta constante do cristão. O cristão, meus irmãos, ele nunca vai ser santo completamente. Isso mesmo, a santidade completa somente, meus irmãos, na salvação. Somente, meus irmãos, quando nós for transformado em um corpo celestial. Mas, aqui nesta vida, isso mesmo, Jesus nos chamou para viver em santificação, separado, em consagração, constantemente, isso mesmo, porque esta é a ordenança, esta é a vontade de Deus, como o próprio o autor de Hebreus diz, né, que nós devemos ser santos como aquele que nos chamou. E quem foi que nos chamou? Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Espero que esta mensagem tenha trazido luz para a sua vida, tenha trazido um entendimento para você. Isso é muito importante, meus irmãos. Um cristão cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Um cristão, meus irmãos, cheio da graça de Deus. Um cristão na autoridade do poder do Espírito Santo só pode, meus irmãos, se estiver em uma vida em santidade, em santificação, separado, isso mesmo. E foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou. Que nós viemos viver, meus irmãos, na autoridade e no poder do Espírito Santo. Que nesta noite, ou neste momento que você estiver nos acompanhando qualquer,
Que Deus entre com poder na sua vida, que o Espírito Santo te ajude, te dê forças, que possamos crescer em santidade, em santificação, como o próprio Cristo nos chamou. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, que o Senhor te livre e te guarde, abençoe a sua vida, que o Espírito Santo nos ajude, que possamos cada dia mais ser santo como aquele que nos chama. Amém? Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite, um ótimo descanso. Eu amo a todos vocês, tá? Que Deus te abençoe.